Olá, boa noite para todo mundo presentes nesse nosso papo de liderança, agora pelo LinkedIn. Boa noite, Clau. Boa noite, Sil. Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas aqui. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, dar o parabéns, né, e a gratidão pelo Dia do Cliente. Para quem é nosso cliente, os futuros clientes, não é, Clau? Tomara que a gente, né, consiga aí novas parcerias, novos clientes, possa ajudar mais e mais pessoas, e mais líderes, e mais empresas. Esse é o nosso projeto também, com todo esse nosso bate-papo. Então, agradecer a todos. O importante é que a gente pode, hoje, entender quais são realmente a linguagem, né, de reconhecimento e valorização que cada um dos nossos clientes gostam. Porque muitas vezes a gente quer reconhecer, quer dar um presente, quer valorizar nosso cliente, muitas vezes a gente não seriamente sabe como que é isso. Então, hoje a gente vai saber, né? A gente vai sair daqui com uma percepção boa em relação a como que a gente gosta de ser reconhecido e valorizado. Isso é muito importante. Ô, Klaus, presente para os clientes. Será que no final dessa live fica aqui até o final? Vamos ver quem que vai... tempo de qualidade, né? Ou atos de serviço. Vamos ver quem que vai ao final aí dessa live ter esse linguagem de valorização e reconhecimento, que a gente tem um presente no final para todo mundo, né? Tem que ficar aqui, quem vai ganhar o presente. Tomar o cafezinho, né? O cafezinho, ó. Opa! Cafezinho é tempo de qualidade. Estão curiosos para saber o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre um tema, um assunto que cada vez mais a gente sempre pede. A gente pede para os nossos amigos, nossos pais, para os nossos... A gente pede para todo mundo. Você não me reconhece, você não me valoriza, mas o que é, né? E o outro sempre acha que está fazendo o seu melhor, porque é a forma que ele gosta de ser reconhecido. Só que parece que não casa, né, Clau? Parece que as coisas não casam e tem um propósito, tem um motivo para isso. Sim. E aqui hoje vocês vão entender, vão reconhecer as várias formas que as pessoas gostam de ser reconhecidas e valorizadas. Às vezes, calha de ser igual na vida pessoal e no trabalho, às vezes não, né? E aqui vocês vão entender um pouquinho também dessa diferença, tá? E aí, no final, a gente tem também um presente aí para vocês. Eu quero dizer também que a gente vai... Vocês podem colocar aqui as suas perguntas nos comentários. Sim. E a gente responde no final, né, Clau? Sim, eu estou de olho aqui. Se você estiver olhando de lado assim, pessoal, não assusta. Mas eu estou dando uma olhada aqui no celular para ver se vocês têm alguma pergunta, com algum comentário. Estamos aqui à disposição. Mas realmente, o que a Sil falou, nosso objetivo aqui hoje é falar desse assunto, né, que está aí tão em moda, né, que é a parte de reconhecimento e valorização dos profissionais, né? E aí é uma coisa interessante, porque muitas vezes a empresa, né, ela quer ajudar a fazer acontecer, e muitas vezes ela não sabe como agradar, né? E aí fica pior ainda. Então, além da gente, né, a lição número 1, além da gente ter a conversa aqui sobre a necessidade, né, de ser reconhecido e valorizado, também tem a segunda parte, que é como, né? A gente tem visto muitas empresas fazendo até programa de reconhecimento, outros fazendo listas, né, em artigos, tem que dar feedback, tem que fazer isso, fazer aquilo, legal, realmente são dicas interessantes, mas se a gente não souber como a gente gosta de ser reconhecido e como as pessoas que nos cercam gostam, pode ser que a gente tente fazer reconhecimento, mas não consiga, ou não vai agradar. Então, é para isso que a gente está aqui, para a gente conversar sobre esses dois motivos, tá bom?
E é legal porque, assim, isso que você falou, né? A empresa, a gente escuta muito isso, né, Clau? A empresa fala, mas eu faço tanta coisa. Mas é aí que entra o nosso papel de facilitador, né? Para ajudar. Por que mesmo fazendo tanta coisa, as pessoas ainda não se mostram tão motivadas, não me mostram tão engajadas, a produtividade cai? Por que será? Existe várias formas de reconhecer e valorizar. Existe feedback, né? Fazer feedback é uma das formas de ajudar a reconhecer e valorizar de uma forma mais assertiva. Mas aqui a gente vai falar de algo mais específico, né? Diferente, assim, não diferente, mas mais específico, que vai ajudar muito aí as empresas, os líderes, a se reconhecer e a valorizar e reconhecer o seu liderado de uma forma que ele se engaje mais, aumenta a produtividade e os resultados aí aconteçam. É isso certo? aí. Então, bora lá. Puxe os tambores e vamos começar, gente. Isso aí. Vai anotando o que vocês têm de dúvidas, os comentários. Vamos compartilhar aqui com a gente. Posso ir? Pode, lá, bora lá. Bora essas duas mulheres lindas aqui, sou eu e a Silvia, tá, gente? Só para deixar claro, não tem problema nenhum, mas entendeu? O que a foto não faz? Então, vamos lá. Vamos falar o seguinte. Tudo começa com as quatro necessidades básicas, né, do ser humano. Só para a gente relembrar. A primeira é a necessidade de pertencer. A gente, os mais sociáveis e até os menos sociáveis, a gente precisa pertencer a um grupo, seja de trabalho, de família, de amigos, seja o que for. Isso é uma necessidade básica nossa. A segunda é ser ouvida, mas ser ouvida mesmo, assim, na maneira que você possa realmente ser escutada, a sua opinião seja ouvida, tá? A terceira é a necessidade de ter o direito de errar. Todos nós aqui temos o direito de errar, e se não fosse isso, a gente não estaria, né, progredindo. Se a gente só acertasse o tempo todo, porque diz o canal que o erro é realmente a melhor coisa para que a gente possa progredir e melhorar. E o tão famoso necessidade de ser reconhecido. Então, você ser reconhecido no seu trabalho, que é um foco que a gente vai dar agora, mas também serve para a vida pessoal, sem dúvida nenhuma, está entre os mais agora, depois da pandemia, dessa nova era, dessa liderança humanizada. Então, vamos falar sobre ele, Sil. Vamos para o próximo aqui. O reconhecimento. Toda pessoa deseja, né, ser respeitada, ser reconhecida, ser valorizada, né? E isso tudo no trabalho são fatores muito importantes. Para quê? Se você trabalha 24 horas por dia, se você trabalha 7 horas por dia, isso tudo impacta, né? E você está cansado, etc. Mas se você tiver uma liderança, né, uma equipe que realmente esteja ali sendo reconhecida, seja valorizada, é outra coisa. Já muda, sim ou não? Responde aí para mim. E aí é lógico que você está ali com a empresa totalmente engajada, motivada, né? É uma coisa muito interessante, né? A produtividade aumenta, né? A retenção de talentos é muito melhor, porque a pessoa fala, ok, estou trabalhando para caramba, mas eu estou sendo recompensada, né? Reconhecida, valorizada. Mas cada um tem a sua maneira de ser reconhecida do seu trabalho, né? Ou até mesmo na sua vida pessoal, porque aqui a gente também vai ver um pouco sobre a sua vida pessoal, né? As coisas, a gente não tem uma vida só, a gente tem a Silvia, tem a Cláudia, e a gente gosta de algum tipo de reconhecimento diferente quando a gente está no trabalho ou quando a gente está em casa. Isso também é muito importante a gente saber. Mas, gente, apesar de todo esse alvoroço em cima de reconhecimento e valorização, né, que está sendo muito legal, ainda tem empresas, né,
e que ficam ainda criticando alguém por algo que não deu certo ou não saiu do jeito que esperava. Muitas vezes você vai lá, faz 99,9% daquilo que foi pedido, quer dizer, né, notam 9,9 para a pessoa, mas mesmo assim a pessoa critica aquele 0,1 e não fala nada daquilo que ele fez, né? E outra coisa, tem gente que acha que elogiar, né, só quando atende ou superou a expectativa. Então, assim, tem muitas empresas ainda, muitas empresas que realmente falta reconhecimento, valorização no trabalho dessas A pessoas. gente, o Clau, a gente fez até uma live, né, com a Flávia, que é especialista em feedback, a gente falou um pouco sobre isso também, que é uma tendência nossa, né? Também mais criticar ou falar dos pontos de melhoria, ou a gente acha também que o papel do líder no momento do feedback é mais falar pontos de melhoria, porque o elogio a gente faz sempre, todo dia, mas existem as formas de elogio. Aquele elogio, às vezes, muito genérico, muito amplo. Nossa, Cláudia, seu trabalho foi excelente.
mas mesmo sendo reconhecida, seja valorizada, é outra coisa. Já muda, sim ou não? Responde. Olá, boa noite para todo mundo presentes nesse nosso papo de liderança, agora pelo LinkedIn. Boa noite, Clau. Boa noite, Sil. Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas aqui. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, dar o parabéns, né, e a gratidão pelo Dia do Cliente. Para quem é nosso cliente, os futuros clientes, não é, Clau? Tomara que a gente, né, consiga aí novas parcerias, novos clientes, possa ajudar mais e mais pessoas, e mais líderes, e mais empresas. Esse é o nosso projeto também, com todo esse nosso bate-papo. Então, agradecer a todos. O importante é que a gente pode, hoje, entender quais são realmente a linguagem, né, de reconhecimento e valorização que cada um dos nossos clientes gostam. Porque muitas vezes a gente quer reconhecer, quer dar um presente, quer valorizar nosso cliente, muitas vezes a gente não seriamente sabe como que é isso. Então, hoje a gente vai saber, né? A gente vai sair daqui com uma percepção boa em relação a como que a gente gosta de ser reconhecido e valorizado. Isso é muito importante. Ô, Clau, presente para os clientes. Será que no final dessa live fica aqui até o final? Vamos ver quem que vai... tempo de qualidade, né? Ou atos de serviço. Vamos ver quem que vai ao final aí dessa live ter esse linguagem de valorização e reconhecimento, que a gente tem um presente no final para todo mundo, né? Quem ficar aqui, vai ganhar o presente. Tomar o cafezinho, né? O cafezinho, ó. Opa! Cafezinho é tempo de qualidade. Estão curiosos para saber o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre um tema, um assunto que cada vez mais a gente sempre pede. A gente pede para os nossos amigos, nossos pais, para os nossos... A gente pede para todo mundo. Você não me reconhece, você não me valoriza, mas o que é, né? E o outro sempre acha que está fazendo o seu melhor, porque é a forma que ele gosta de ser reconhecido. Só que parece que não casa, né, Clau? Parece que as coisas não casam e tem um propósito, tem um motivo para isso. E aqui hoje vocês vão entender, vão reconhecer as várias formas que as pessoas gostam de ser reconhecidas e valorizadas. Às vezes, calha de ser igual na vida pessoal e no trabalho, às vezes não, né? E aqui vocês vão entender um pouquinho também dessa diferença, tá? E aí, no final, a gente tem também um presente aí para vocês. Eu quero dizer também que vocês podem colocar aqui as suas perguntas nos comentários. Sim. E a gente responde no final, né, Clau? Sim, eu estou de olho aqui. Se você estiver olhando de lado assim, pessoal, não assusta. Mas eu estou dando uma olhada aqui no celular para ver se vocês têm alguma pergunta, com algum comentário. Estamos aqui à disposição. Mas realmente, o que a Sil falou, nosso objetivo aqui hoje é falar desse assunto, né, que está aí tão em moda, né, que é a parte de reconhecimento e valorização dos profissionais, né? E aí é uma coisa interessante, porque muitas vezes a empresa, né, ela quer ajudar a fazer acontecer, e muitas vezes ela não sabe como agradar, né? E aí fica pior ainda. Então, além da gente, né, a lição número 1, além da gente ter
a conversa aqui sobre a necessidade, né, de ser reconhecido e valorizado, também tem a segunda parte, que é como? Como, né? A gente tem visto muitas empresas fazendo até programa de reconhecimento, outros fazendo listas, né, em artigos, tem que dar feedback, tem que fazer isso, fazer aquilo. Legal, realmente são dicas interessantes, mas se a gente não souber como a gente gosta de ser reconhecido e como as pessoas que nos cercam gostam, pode ser que a gente tente fazer reconhecimento, mas não consiga, ou não vai agradar. Então, é para isso que a gente está aqui, para a gente conversar sobre esses dois motivos. Tá bom? E é legal porque, assim, isso que você falou, né? A empresa, a gente escuta muito isso, né, Clau? A empresa fala, mas eu faço tanta coisa. Mas aí que entra o nosso papel de facilitador, né? Para ajudar. Por que mesmo fazendo tanta coisa, as pessoas ainda não se mostram tão motivadas, não me mostram tão engajadas, a produtividade cai? Por que será? Existem várias formas de reconhecer e valorizar. Existe feedback, né? Fazer feedback é uma das formas de ajudar a reconhecer e valorizar de uma forma mais assertiva. Mas aqui a gente vai falar de algo mais específico, né? Diferente, assim, não diferente, mas mais específico, que vai ajudar muito aí as empresas, os líderes, a se reconhecer e a valorizar e reconhecer o seu liderado de uma forma que ele se engaje mais, aumente a produtividade e os resultados aí aconteçam. É isso certo? Aí. Então, bora lá. Pufe os tambores e vamos começar, gente. Isso aí. Vai anotando o que vocês têm de dúvidas, os comentários. Vamos compartilhar aqui com a gente. Posso ir? Pode, bora lá. Bora lá. Essas duas mulheres lindas aqui, sou eu e a Silvia, tá, gente? Só para deixar claro, não tem problema nenhum, mas entendeu? O que a foto não faz? Então, vamos lá. Vamos falar o seguinte. Tudo começa com as quatro necessidades básicas, né, do ser humano. Só para a gente relembrar. A primeira é a necessidade de pertencer. A gente, os mais sociáveis e até os menos sociáveis, a gente precisa pertencer a um grupo, seja de trabalho, de família, de amigos, seja o que for. Isso é uma necessidade básica nossa. A segunda é ser ouvida, mas ser ouvida mesmo, assim, na maneira que você possa realmente ser escutada, a sua opinião seja ouvida, tá? A terceira é a necessidade de ter o direito de errar. Todos nós aqui temos o direito de errar, e se não fosse isso, a gente não estaria, né, progredindo. Se a gente só acertasse o tempo todo, porque diz o canal que o erro é realmente a melhor coisa para que a gente possa progredir e melhorar. E o tão famoso necessidade de ser reconhecido. Então, você ser reconhecido no seu trabalho, que é um foco que a gente vai dar agora, mas também serve para a vida pessoal, sem dúvida nenhuma, está entre os mais agora, depois da pandemia, dessa nova era, dessa liderança humanizada. Então, vamos falar sobre ele, Sil. Vamos para o próximo aqui. O reconhecimento. Toda pessoa deseja, né, ser respeitada, ser reconhecida, ser valorizada, né? E isso tudo no trabalho são fatores muito importantes. Para quê? Se você trabalha 24 horas por dia, se você trabalha 7 horas por dia, isso tudo impacta, né? E você que está cansado, etc. Mas se você tiver uma liderança, né, uma equipe que realmente esteja ali sendo reconhecida, seja valorizada, é outra coisa. Já muda, sim ou não? Responde aí para mim. E aí é lógico que você está ali com a empresa totalmente engajada, motivada, né? É uma coisa muito interessante, né? A produtividade aumenta, né? A retenção de talentos
é muito melhor, porque a pessoa fala, ok, estou trabalhando para caramba, mas eu estou sendo recompensada, né? Reconhecida, valorizada. Mas cada um tem a sua maneira de ser reconhecida do seu trabalho, né? Ou até mesmo na sua vida pessoal, porque aqui a gente também vai ver um pouco sobre a sua vida pessoal, né? As coisas, a gente não tem uma vida só, a gente tem a Silvia, tem a Cláudia, e a gente gosta de algum tipo de reconhecimento diferente quando a gente está no trabalho ou quando a gente está em casa. Isso também é muito importante a gente saber. Mas, gente, apesar de todo esse alvoroço em cima de reconhecimento e valorização, né, que está sendo muito legal, ainda tem empresas, né, e que ficam ainda criticando alguém por algo que não deu certo ou não saiu do jeito que esperava. Muitas vezes você vai lá, faz 99,9% daquilo que foi pedido, quer dizer, né, notam 9,9 para a pessoa, mas mesmo assim a pessoa critica aquele 0,1 e não fala nada daquilo que ele fez, né? E outra coisa, tem gente que acha que elogiar, né, só quando atende ou superou a expectativa. Então, assim, tem muitas empresas ainda, que realmente falta reconhecimento, valorização no trabalho dessas pessoas. Cláudio, a gente fez até uma live, né, com a Flávia, que é especialista em feedback, a gente falou um pouco sobre isso também, que é uma tendência nossa, né? Também mais criticar ou falar dos pontos de melhoria, ou a gente acha também que o papel do líder no momento do feedback é mais falar pontos de melhoria, porque o elogio a gente faz sempre, todo dia, mas existem as formas de elogio. Aquele elogio, às vezes, muito genérico, muito amplo. Nossa, Cláudio, seu trabalho foi excelente. Tá, excelente no quê? Então, por isso que a gente falou lá no início, a gente sempre acha que a gente está reconhecendo, valorizando, dando feedback, mas é o como, é a forma. E outra coisa também, as pessoas são diferentes, a gente vê muito isso quando a gente trabalha, né, Cláudio, nos nossos processos de desenvolvimento, e as pessoas se conhecem através da sua análise do perfil, né, do perfil comportamental, como as pessoas são. Então, essa coisa que você falou assim, o 0,1% aí, que quando acontece, né? A gente sabe que tem alguns perfis que são mais crica, né? Só vê às vezes são os mais negativistas, principalmente quando estão no desequilíbrio. Então, é o cuidado, né, que a gente tem que ter, escutar, às vezes, bastante o outro, receber feedback. Calma, você está indo, né? Você está indo exagerando, elogie mais, faça mais. Então, é só um complemento aí do que você falou, porque vem algumas coisas, como a gente trabalhou em empresa, né? Fomos líderes por muito tempo, às vezes vem algumas coisas na minha cabeça aí do que a gente vivenciou, e é que às vezes até o que a gente fez, às vezes mesmo inconsciente, né? Exatamente, o Silvio tratou um ponto interessante. Silvia e eu são 45 anos de liderança que nós duas juntas somando. E aí, quando a gente para, né, e sai da empresa e começa a se conhecer, se refletir um pouco mais, a gente percebe exatamente como, de maneira inconsciente, a gente deixou de elogiar, deixou de agradecer, pegou aquela coisinha desse tamanho aqui, né, o rabinho do elefante, falou, o rabinho do elefante não tá legal, sendo que a pessoa tá com o elefante inteiro, bonitinho, limpo, a gente acha uma sujeirinha ali. E aí, realmente, isso vai desmotivando. Ao contrário, quando você fala, mas sempre que o Silvio falou também, não de maneira genérica, nossa, é muito bom profissional. Tem que ser específico, né? Tem que ser alguma coisa específica. Eu, por exemplo, eu gosto de saber por que você gostou. Fiz uma palestra e você gostou. Por que você gostou? Quais tópicos você gostou? Entendeu? É gostoso isso. Mas, gente, as empresas ainda continuam criticando muito, elogiando pouco, né? Ou sendo superficial, como a Sil falou. E essa falta de reconhecimento, né, de valorização e trabalho,
afeta não só os colaboradores e os líderes, mas a empresa como um todo. Portanto, a empresa que acha que ela está abafando, né, e os líderes não estão focando nesse reconhecimento, realmente vai ser uma tragédia, ainda mais agora no momento que a gente está. Né? E não vamos esquecer que os líderes também, em algum momento, são colaboradores. Também ele fica no meio do caminho, né? O líder é meio sanduíche, ele fica com o chefe também, que ele precisa ter esse reconhecimento, etc. E muitas vezes ele não está feliz porque não está tendo reconhecimento, e ele, ao invés de tratar ao contrário a equipe, ele usa a mesma coisa. Então, assim, cuidado, né? Todos nós aqui temos esse tipo de problema aí, que é um dia você é líder, outro dia você pode, né, não ser. Mas aqui eu trouxe umas estatísticas interessantíssimas para você, um estudo feito pelo ISMA, falando que 89% dos profissionais que se queixam, meu Deus. Agora, Sil, além de véia, agora está surda e cega a pessoa. 89% dos profissionais se queixam de estresse e falta de reconhecimento. É muito, né, gente? 89% é muito. 79% dos profissionais que pedem demissão, né, o principal motivo é falta de reconhecimento do líder. É reconhecimento do líder, entendeu? Então, presta atenção nisso também. Não sei se aqui o pessoal que está nos ouvindo faz sentido, vocês, né, vão avaliando aí, pensando, vocês como líder, como liderado também, né? Faz sentido essa estatística? Porque número, eu falo que contra fatos não há argumentos, né? Talvez não nessa porcentagem tão alta ou tão baixa, enfim, mas comece avaliando aí no dia a dia, né, o comportamento que vocês escutam, o que vocês recebem. Coloque aqui se está fazendo sentido aí para vocês também, né? Coloque os comentários, perguntas, e depois a gente responde. Então, muitas vezes a gente está tão preocupado com outras coisas, né, como líder, e aí a gente não está prestando atenção que o reconhecimento, né, e a valorização está impactando em toda a parte de motivação dos funcionários, toda a parte de engajamento, enfim. E aí, numa dessa que entra nessa de vou pedir demissão, que a gente tem aí a grande renúncia. Então, é isso, gente. 89, né, estão estressados, 79 pediram demissão. Alguma coisa nós temos que parar para refletir, né? E aqui é o terceiro, foi uma pesquisa do CRH, falando que quando os profissionais não se sentem reconhecidos e valorizados pela empresa e não veem perspectiva de crescimento, quer dizer, só fica ali de vaca leiteira, e dando, né, um monte de derivados para a empresa e não consegue receber nada, não tem nem perspectiva, eles apresentam 5 vezes mais risco de pedir demissão. Então, 5 vezes mais risco. Então, a chance de você perder um bom profissional é enorme, né? E aí eu queria rever aqui com vocês justamente o seguinte: saber lidar consigo mesmo e conseguir viver bem, né, com toda a sua todos à sua volta, nem sempre é muito fácil, não. Não vou falar que você entender como a pessoa funciona, entender como que ela gosta de ela ser reconhecida, como ela gosta de ser valorizada. Tá? Uma coisa a gente tem em comum aqui, a gente já viu que a necessidade de investir, né, em reconhecimento e toda a parte aí que a gente tem de valorização, isso é um fato. Todo mundo está de acordo? Então, isso a gente já fechou. Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte: não é fácil. Como que a gente vai sair desse embrulho, né? Porque uma coisa é a seguinte, né? Quando a gente entende que cada pessoa tem o seu jeito, né, de ver a vida, eu vejo de um jeito, a Sil vê de outra maneira. Aí sim a gente vai começar a nos relacionar, nos conectar com os outros. A partir do momento que a gente olhar
para o nosso colaborador, para o nosso líder, para o nosso cliente, para as pessoas aí, amigas, etc. E a gente perceber que elas não têm o mesmo olhar que a gente tem, né? Aí já começa a entender por que, né? Eu não posso ser narciso. A Silvia não pode. Eu não vou exigir que a Silvia goste de ser reconhecida e valorizada, né? Só porque eu gosto disso. Então, eu entendo que eu vou fazer o que eu acho que tem que fazer. Não, não é fácil, é uma tarefa difícil, mas a gente tem que entender o outro. E por isso que a gente está aqui, para dar essa dica para vocês, né? Porque na maioria das vezes, quando nós nos comunicamos, a gente pensa na nossa própria linguagem, né? E nem sempre pensamos a linguagem que o outro se sente mais valorizado. É isso que a gente vai ver. Mas como que é isso, Silvia? Como que é isso, Cláudia? O que vocês estão falando aí, né, de linguagem? Nós vamos começar a falar sobre as 5 linguagens de valorização e reconhecimento. É esse o nosso objetivo. Eu dei só essa deixa para vocês verem como a situação realmente está exigindo isso de todas as empresas, de instituições, de organizações, como que está exigindo isso de todos nós, né? Então, não dá para a gente sair fazendo lista de coisas sem a gente não saber, como a gente não sabe a causa raiz, né? Então, as 5 linguagens de valorização e reconhecimento, que a Sil vai falar das 5 para a gente aqui, é o seguinte: tem um papel fundamental para vocês líderes, para vocês que fazem parte de uma equipe, para o mundo organizacional como um todo, viabilizando uma conexão que gera melhores resultados e integra as pessoas. Acredito na gente que isso vai ser... Eu apliquei isso aqui em casa, né? Com os meus filhos. Foi muito divertido, porque a gente começou a descobrir algumas coisas, por que tinha gente que queria lavar louça e por que o outro não queria lavar louça. Estranho, né? Falei, um puxou a mãe, outro não, mas não era isso. É que realmente cada um tem a sua maneira, né, de ser valorizado e reconhecido. Tá bom? Quantos de vocês aqui sabem, né, o que é reconhecimento, o que é valorização? Coloca aí para gente vocês o que vocês acham que é reconhecimento. E não vale colar aqui não, hein? Tá o slide aqui, não olha não. O reconhecimento trata do ato de reconhecer alguém por um trabalho bem feito, né, por um objetivo que ele conquistou. E a valorização diz respeito ao reconhecimento do valor inerente à pessoa. Até coloquei 2 frases aqui que vocês não vão esquecer disso. Resumindo, o reconhecimento, o que ele é? Ele refere-se que as pessoas fazem. Eu fiz um projeto, eu fiz um contrato, eu fui lá e fiz aquilo outro, entendeu? O que as pessoas fazem. E a valorização refere-se a quem as pessoas são, as suas habilidades, suas competências, seus valores, entendeu? O conhecimento seu. Então, quando você é valorizado, está valorizando você. E quando está reconhecendo um trabalho que você fez. Todo mundo alinhado? Ok? Porque isso é muito importante. Você fala, nossa, conhecimento, valorização. Não tinha assim, um monte de gente que perguntava para a gente isso? Sabe a famosa frase que eu gosto, Cláudio? O óbvio que precisa ser dito? Isso! Obrigada, Silvia. É isso aí. Não é? Então, fica mais claro também. Eu acho que quando a gente começa a entender o significado das coisas. Aqui a Alexandra está comentando o seguinte: as empresas têm políticas de reconhecimento e muitas vezes o gestor reconhece um amigo e não um colaborador talentoso. Excelente ponto e extremamente atual. Atual não, já é antigo, né? Ainda pena que ainda se mantém, né? Uhum. E é o seguinte: o cara está lá virando noite, ele põe aquele projeto ali para rodar, ele 100% ok, e depois ele fica ali sem dormir, está estressado, está tudo, mas está batalhando, está lá guerreiro. De repente, o que acontece? Numa promoção, numa viagem, num prêmio, seja o que for, quem vai? Uma outra pessoa. O porquê não sabemos. Acontece muito, o famoso... muito corporativo.
às vezes é o famoso separar. Isso foi um tema, uma discussão delicada, né? Uma discussão, um conflito delicado, mas importante, que a gente, a pergunta que fazem para a gente: eu posso ser amigo do meu liderado? Então, aquela você reconhece o amigo e não o colaborador talentoso. Às vezes pode ser porque a pessoa não sabe, né, separar a amizade, né, de ser um líder também, e às vezes acaba mais só reconhecendo, e às vezes esse amigo que precisa para se desenvolver, precisa às vezes ter feedbacks a melhorar, né, pontuar algumas coisas, vai passando, mas vai ser uma pessoa que às vezes nem vai ser desenvolvido, né, durante o seu desenvolvimento. Então, às vezes tem acho que esse ponto delicado aí que hoje é que é o pessoal, eu acho que é só um parênteses, né? Eu acho que o pessoal hoje está se falando muito da liderança humanizada, liderança horizontal, liderança. Só que acha que todo mundo tem que se abraçar, se beijar, ser amigo todo mundo. Não tem problema de ser amigo, né? Mas aí o líder tem o grande papel de desenvolver as pessoas para crescerem, né? E ser até seu sucessor, por que não, né? A gente fala assim, formar novos líderes, novos profissionais que cresçam na carreira também. E aí, quando ele não entende esse papel, aí às vezes pode acontecer o que a Lê aqui, né? A Lê, minha amiga aqui, obrigada, Lê, pela presença. Eu achei fez esse comentário excelente. A Silvia tá íntima da Alexandra, né? Chamando ela de Alê. Eu vou chamar você de Alê também. Mas olha, às vezes a pessoa acontece isso, Alê, não é nem com amigo, como a Silvia falou que às vezes acontece com isso, mas às vezes é de interesse próprio daquele líder. Aí cabe à empresa, né, as pessoas acima, elas terem essa percepção, porque quem, no final do dia ali, o funcionário sai frustrado, pede demissão, ou vai trabalhar fazendo ali o mais do mesmo, e olha lá, a produtividade dele vai abaixar, porque, né, ninguém é de ferro, né, fazendo mil e uma coisa, e o outro que ganha parabéns, mas, por outro lado, é uma coisa muito grave para a empresa, né? As pessoas boas saem, e as pessoas que não são tão boas ficam, muitas vezes, por alguma coisa relativa à política, etc. Eu já tive casos que eu teria que demitir algumas pessoas, e uma das pessoas que eu identifiquei, né, com o critério que a gente usou para todo mundo, é que essa pessoa ela era muito querida por um cliente que era muito poderoso. No final das contas, essa pessoa ficou por causa do cliente, assim por diante. Então, existe essas coisas? Existe. E agora, o nosso papel como líder, o nosso papel como liderado, é a gente questionar com educação, com respeito e ver o que está acontecendo. Né? Por isso que as empresas acabam perdendo grandes talentos, né? Sim, sim. Por causa disso, dessa falta de discernimento, né? De ter uma política mais correta correta de reconhecimento e valorização, sem levar para o lado pessoal, sem interesses pessoais também. Né? E aí os grandes talentos, normalmente, né, como eles reconhecem, eles são bons, eles são competentes, eles vão buscar outra empresa para trabalhar, outra coisa para fazer, porque sabe que, né, ele precisa daquilo, ele quer fazer as coisas, mas às vezes não tem espaço, não tem o reconhecimento. Então... e tem o lado da empresa também, que a empresa está ali para dar resultado. Né? E aí ela tem que fazer o que precisar fazer para que as pessoas estejam, né, sentindo que o clima não é tóxico, que a gente tem ali, né, os benefícios, que tem o reconhecimento, etc. Mas chega um momento como esse que eu comentei com vocês, que o cliente bate na mesa e fala, olha, esse cara aqui não vai sair, você demite quem você quiser, mas esse aqui não, e é um cliente muito importante para a empresa, que aí fica numa situação muito difícil, né? Nesse momento,
né, que as pessoas não têm muito o que fazer, né, também tem que existir essa clareza, né, para chegar para a pessoa e abrir o jogo até onde puder, né, sobre o que está acontecendo. O que não dá é essa decisão ser tomada sem o profissional, né, que acaba sendo escolhido para sair, e é um excelente profissional, ele fica sem saber o que aconteceu. Quando, por mais que a gente fale a verdade, né, e doa a verdade, é interessante que a gente, numa situação como essa, que a gente não tem saída, e a gente não quer fazer isso, mas é realmente necessário, a gente ter uma clareza. Então, o ideal é a gente realmente ser justa e honesta, né, em relação ao reconhecimento e à valorização das pessoas. Isso dá para a gente fazer, sim, é legal o teu programa. Mas se tiver que ter exceções em algum momento, que isso seja compartilhado com as pessoas necessárias, né? Não com a empresa inteira, não na fofoca do cafezinho, mas não. Chama, conversa, é assim que eu agia. Nesse ponto, a pessoa podia ficar chateada, mas ela estava grata porque a gente foi sincero com ela. Então, é isso aí. Eu acho que é só mais uma coisa que você falou aqui, que eu me via, né? O líder, normalmente, ele é sempre o carrasco, né? É o vilão da história. E, realmente, às vezes, quando vem, né, ordens, né, de lá de cima, às vezes nem o próprio líder tem, ele pode até perguntar, argumentar, tentar negociar, mas às vezes tem que ser assim. E aí essa transparência com o liderado é muito importante, né? Uma relação de confiança, né? Na hora que você vai, não é porque, né, você recebeu isso daí, né, essa ordem, né, vamos dizer assim, que é o seu papel como líder ter essa sensibilidade na hora, que é uma situação muito difícil, na hora que você tem que demitir um liderado, né? Porque demitir, por mais que a gente saiba que às vezes né? Às vezes acontece uma demissão que realmente tem fatos. Eu pelo menos, era uma situação muito difícil na hora de demitir, né? É uma situação constrangedora, difícil de falar, a gente não encontra as melhores palavras, é horrível, né? Mas ser transparente, até para a gente ir, né, minimizando o papel do líder, né? Parece que a gente que quis fazer aquilo, né? A gente tem, às vezes, passa essa imagem, não é, né? Mas é isso. É isso aí. Eu tinha, só para encerrar esse assunto, que esse assunto daria para a gente fazer uma live, né? Inteira, porque realmente a gente está ali, né, na empresa, e a empresa está esperando a gente resultado, né? E o como a gente, como líder, como colaborador lá dentro, a gente pode também ajudar, né, a empresa ficar com um clima gostoso, né, não ficar tão pesado, né, é realmente a honestidade. E eu sempre tinha um lema com o meu time, que era engraçado, tem alguns que lembro até hoje. Eu falava assim: quando eu souber de alguma coisa e eu puder falar, eu vou reunir vocês e vou falar: olha, vai acontecer tal coisa e eu estou podendo falar, mas não pode sair daqui. Ok. Quando eu não souber alguma coisa, eu vou chegar e falar para vocês: eu não sei. Quando eu falar que eu não sei, eu não estou mentindo, é porque eu não sei mesmo. E quando eu souber. Ou não pode, né? Ou não pode falar. Ou quando você souber, quando eu souber de alguma coisa e não puder falar, eu vou falar: eu sei, mas não posso falar. Então, são as 3 regras, as 3 coisas que eu vou falar para vocês. Isso deu para o meu time uma sensação assim, legal. Quando ela chegar e falar: eu sei, mas não posso falar, a gente vai ficar quieto e a gente vai respeitar. Então, tem algumas regras, mas que não é a empresa que vai muitas vezes decidir isso, é a gente como líder. A gente pode fazer algumas coisas ali, né, junto ao liderado, para que passe uma honestidade, né, e assim, um profissionalismo, e até aí você reconhece e valoriza a pessoa. A partir do momento que você, líder, senta lá da pessoa e você conversa com ela, né, não é fofoca, é uma conversa, é algo que você está representando a empresa ali, é uma coisa realmente interessantíssima, como muda, né, bastante a situação e a equipe. Então, vamos lá.
Já falamos muito e agora a gente precisa saber o quê? Qual é a sua principal linguagem de valorização e reconhecimento? Aposto que todos vocês estão doidos para saber aonde vocês se encaixam aí. E vocês também vão conseguir começar a ler. A partir que você sair daqui, vocês já vão começar a falar com a turma que você convive, em casa, no trabalho. Você vai falar assim, eu acho que a sua linguagem principal é essa. Vocês vão ver como é interessante. Sil, passo para você a bola. Vai falar agora das nossas palavras de afirmação. Anotem aí, gente. A gente vai dar uma palhinha aqui, mas isso até faz parte dentro do nosso processo de desenvolvimento nas empresas, com líderes, equipes. A gente fala que é essencial, é uma das ferramentas que a gente trabalha que ajuda muito na gestão do líder, no papel do gestor, né, da liderança, porque o gestor tem esse papel de reconhecer e valorizar. E isso você ter a linguagem de todos aí da sua equipe e o seu líder ter de você, né, tudo um 360 que a gente fala dentro da empresa. Imagina isso como é um facilitador, né, um facilitador da liderança. Então, a gente tem 5 linguagens, né, de valorização e reconhecimento. A primeira, que a gente fala que é a palavra de afirmação, tem a ver com as pessoas que se sentem mais reconhecidas e valorizadas quando recebem um elogio, né, palavras de encorajamento, de motivação, mensagens positivas, de forma mais autêntica, e normalmente através de palavras. Clau, parabéns! Esse seu trabalho, essa forma que você apresentou, que você falou aqui, nossa, deixou o pessoal muito motivado. É palavras, né? Pode ir passando, Clau. É uma forma de você, né? Ele gosta quando você está numa reunião, né? Um elogio. Então, aqui, ó, meu superior, o colega de trabalho, me diz o quanto o meu trabalho foi importante e bem realizado. Um outro colega do departamento reconhece que eu estou me dedicando bastante e elogia, através de palavras, o meu esforço na frente da minha equipe, né? Alguém me diz que eu sou especial, que eu sou querida. Então, normalmente, a pessoa precisa ouvir. Por isso, assim, a primeira forma que ela gosta de ser reconhecida e valorizada é através de palavras. Se você der um presente, outra forma, às vezes ela é reconhecida, mas o que mais ela vai se sentir valorizada é através da palavra de afirmação. Tem alguém aqui que se vê nessa linguagem? Vão se reconhecendo aí, depois, no final, a gente bate mais um papo sobre isso. Eu acho que depois desse slide aqui, que a gente vai falar um pouco aí da correria do dia a dia, né? E como o tempo de qualidade é importante, aí acho que as pessoas vão se identificar mais ainda, Sil. O tempo de qualidade é um que eu acho que está sendo um dos motivos de demissão. As pessoas aflorou isso na pandemia, que é o tempo que você dedica com o outro, né? De estar lá 100%, né? Ouvindo, escutando a outra pessoa, sem estar lá no celular, né? Sem estar lá fazendo outra coisa no computador. O líder está lá no computador, fala, né? O liderado entra e você está no computador, você nem olha, né, para o outro, para o seu colega, para o seu amigo. Isso é tanto no pessoal como no profissional, né? A gente está dando mais exemplo no profissional, mas serve muito para o pessoal também, até porque essa ferramenta, quando a gente usa, né, quando a gente aplica e a pessoa recebe, né, as suas linguagens, vem até o descritivo, como você gosta de ser reconhecido e valorizado no seu ambiente pessoal e no ambiente profissional. Então, é aquele assim, o que é o tempo de qualidade? É a atenção e o tempo que você se dedica para a pessoa, tá? É isso que ela gosta. Então, muita gente falava assim, eu sentia isso, né? Quando até me desliguei da empresa, eu falei assim, eu queria ter mais tempo para levar meu filho
na escola, almoçar com com a minha família, jantar. Tem gente que não tem isso daí. Ou vai lá na empresa, preciso ter aquele momento com feedback com o meu gestor. Aí ele me elogia lá nos corredores, mas não preciso sentar, eu quero que ele me escute, eu tenho umas ideias. É o tempo de qualidade, tá junto lá. E saber que a pessoa está de corpo presente. Então, às vezes, na correria realmente do dia a dia, isso acaba deixando de lado, né, essas prioridades. A gente se viu muito no lado pessoal na família, né? Por isso que muitas pessoas acabaram indo pro, né, mudando de emprego, às vezes nem voltando, pedindo demissão. Mas é esse tempo de estar junto. Pode passar, Cláudio. E aí, ó, exemplos do nosso dia a dia. Quando o superior, né, o seu líder, um colega de trabalho percebe que você está tendo um dia difícil, chama para conversar e ouvir, né, as suas preocupações. Ó, eu só quero, sou todo aquele amigo que fala, sou todo ouvidos. Aí você, né? Aí ele desliga o celular, né? Fica olho no olho, que é muito importante isso também. Isso é o sinal que a pessoa está realmente, que a gente fala da escuta ativa. Não adianta, às vezes você está lá escutando, quer ser o amiguinho, vamos dizer assim, mas você está lá escutando, ou está lá junto, mas você está, nossa, eu preciso voltar para o escritório, ter uma reunião, você está com o pensamento em outro lugar. E aí, se a pessoa perguntar alguma coisa para você, fica aquela conversa de maluco, né? E quando o superior, né? Muitos, dependendo, isso também está muito relacionado, às vezes, alguns, né? Pode ser com o perfil, né? Da pessoa, que ela precisa, né? Ela sente aquela necessidade de mais feedbacks, de mais conversas. Então, assim, quando o líder, o superior chama para um almoço, vamos, né, eu quero te ouvir, quero ver se você está, como que está seu dia a dia, quero saber um pouco mais de você, do seu trabalho, o que eu posso te ajudar. Ganhou, né? Ele se sente reconhecido e valorizado dessa forma. Eles percebem, né, que que precisa daquele mais contato. Então, isso é muito uma das linguagens de valorização que foi meio que despertou, eu acho que principalmente nessa pandemia, né, no ambiente de trabalho, quando as pessoas foram para o home office também. Bom, e a terceira forma, né, de linguagem de reconhecimento e valorização, eu não estou indo em ordem de importância, tá? Mas é o presente. E olha, o presente para mim deu tanto na vida pessoal, não, deu no profissional, e não tanto no pessoal. O presente, quando a gente fala de presente, a gente acha que é presentão, né? Aquele que de valor agregado. Não, é um presente que muitas vezes é mais simbólico, é aquele presente de recordação, que você busca lá atrás, alguma coisa que você já viveu com a pessoa, ou que você, nos detalhes, você vê que ela gosta. Vou dar um exemplo da minha ex-chefe, não sei nem se ela está me ouvindo aqui. A Claudinha até já sabe, conhece a história da Lucila, né? Eu tenho até uma tatuagem do Pequeno Príncipe. Aí, quando ela foi viajar de férias, gente, ela não tinha nem que lembrar de mim, né? Ela me trouxe uma cadernetinha do Pequeno Príncipe, que ela sabe que eu gosto. Então, assim, é uma coisa simbólica, mas, assim, a pessoa lembrou de mim. E aí, é aquele que vem, né, dá um bombonzinho, olha, comprei, fui lá almoçar, lembrei que você gosta de um sonho de valsa, deixa lá na sua mesa. Então, são coisas, assim, mais que envolvem sentimento, ó, torna-se uma prova, uma recordação de sentimentos envolvidos, que pode ser revividos e as memórias dos bons momentos despertadas. Pessoal, então vocês já sabem aqui, se vocês quiserem agradar a Sil, vocês oferecem, entendeu? Algum presentinho para ela. O que é a tatuagem? É do quê? Do Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, vai fantasiada de Pequeno Príncipe para ela. Então, você já sabe que é isso. Comigo, vocês já podem
falar a palavra de afirmação, né? E também também tempo de qualidade. Adoro tempo de sentar, olhar qualidade no também. olho, e, conversar, acertar as coisas. Isso no trabalho também. Então, são duas coisas aí. Agora, presente, gente, é com a Sil. Vamos para o próximo, Sil. Presentinho, não precisa ser nada de valor agregado, não. A Sil já fez aqui. Quer comentar mais alguma coisa? Não, pode passar. Esse que você passou é ótimo. Eu vou deixar como padrão aqui, Sil, porque é muito bom, Pequeno Príncipe. E a quarta forma de reconhecer e valorizar, né, as pessoas, como elas gostam de ser reconhecidas e valorizadas, é o ato de serviço. Que para valorizar alguém com ato de serviço, basta você se preocupar mais com as coisas que essa pessoa faz ou que tem para fazer. E se prontificar de uma forma espontânea, genuína, a ajudá-la. Gente, levanta a mão aí na pandemia, né? Ó, gente que vive muito em casa, família. Vamos por um exemplo familiar aí. Às vezes a mãe, né? Vamos colocar papel de mãe, mulherada, né? Tá lá toda tarefada, faz comida, né? Dá banho no filho e tal. E às vezes o marido tá lá no sofazinho, sentadinho, sem fazer nada, né? Nem para levantar e me ajudar. É esse ato de serviço espontâneo. Se eu estou vendo que ela está precisando de ajuda, está precisando, está atarefada, está corrida. Isso acontece no nosso dia a dia também. Você ir lá assim, nossa, estou vendo que você está com muitas tarefas aí para acumuladas. Você quer que eu te ajude? Monto uma apresentação para você. Às vezes você não vai. Às vezes no trabalho você não vai conseguir ajudar tecnicamente, né? Às vezes você pode até ser de outro departamento, mas pergunta para a pessoa: o que eu posso te ajudar? Qual a forma que eu posso te ajudar? Eu tive um caso, Sil. Eu tinha um funcionário que todo mundo embora, né? E se eu ficasse, ele passava pela minha sala, e se eu tivesse lá sozinha, naquele sururu, ele pegava a mochila, deixava, sentava na minha frente e falava assim: qual que é o problema? E ali ele ficava comigo, ali varava a noite, tudo. Ele nem morava, né, por perto, então tinha momentos que a gente saía tão tarde que pegava até Uber. Mas é assim, é uma coisa espontânea isso. Espontânea. De uma maneira espontânea, não quer aparecer, não quer ser o queridinho do líder, não. É uma pessoa que vai lá e faz, ajuda o que você precisar. Se precisar ele virar à noite, ele vira à noite com você. Mas não por obrigação, né? Mas assim, porque realmente, para ele ser reconhecido, né, por esse ato de serviço é muito importante. Eu tenho o meu genro, né? Que ele chega aqui em casa, a primeira coisa que ele me abraça, me beija e pergunta: se precisa de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Eu acho ótimo isso nele, porque ele está sempre querendo ajudar. Claro, eu te levo, te dou uma carona. E isso é uma coisa dele. Então, gente, não adianta você querer pegar uma pessoa que tem como né, prioridade ato de serviço e dar um presente para ela. Ela vai... Né, não vai dar o Peter Pan, o coisa da Silvia, como que é, não é Peter Pan? Quem é? É o Pequeno Príncipe. Não canta dar o Pequeno Príncipe para a pessoa que está ali ajudando. Pode perceber, sempre na família ou sempre no trabalho, seja a função que for, a pessoa está ali, querendo realmente ajudar, mas de uma maneira genuína. Pode perceber, é assim que ela gosta de ser. Então, gente, não adianta palavra de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e presente, são coisas bem diferentes. Se você quiser dar um presente para quem gosta, que elogie e fala: poxa, Sil, nota 10 para você hoje nessa apresentação que você fez, foi legal isso, aquilo. Você quer isso. Você não quer, tá aqui, olha, um chaveirinho escrito assim, parabéns. Você vai falar: meu Deus, o que eu faço com isso? Entendeu, gente? Então, não basta a gente ter a noção, como a gente já começou, né, o nosso bate-papo com isso, que é importantíssimo, né, as pessoas no ambiente de trabalho ter esse reconhecimento e valorização. Agora, você já sabe a diferença de reconhecimento e valorização. É importantíssimo para a empresa, para os funcionários e para os líderes. Ponto. Mas, para a gente poder atingir isso, não dá só para a gente ficar fazendo programa, né? Vamos fazer um programa aqui de reconhecimento. Não adianta.
você também tem que conhecer o que cada um gosta. Sil, manda bala. O que eu vejo, né, percebo assim que às vezes acontece, às vezes não, que é normal acontecer, né? Que é natural, vamos colocar natural acontecer, e é importante, não estou falando que não é importante acontecer nas empresas, são, às vezes a gente faz as convenções, que sempre motiva, lógico, né? E tem lá os reconhecimentos, a valorização, né? Às vezes tem as premiações, que às vezes normalmente acontecem em convenções, que é muito importante. Mas que quando acaba a convenção, quando volta para o dia a dia, às vezes tem aquela pessoa que você percebe que continua desmotivada, que não está engajada, mesmo depois vindo de uma convenção, né? Que as empresas fazem. Eu participei muito de convenções, é um clima muito bom. No momento que você está lá, você está. Mas é que eu falo que o reconhecimento é o dia a dia, né? E isso que a gente está falando aqui é o dia a dia, não é parar para fazer. Isso tem que ser natural, tem que ser diário, tem que ser natural, né? Durante todo aquele relacionamento, né? O relacionamento interpessoal. A gente vê também, né? Muitos, aqueles reconhecimentos. Eu trabalhei com vendas, né? Lá no final do mês, vai lá, chama aquele que bateu a cota, dá um troféu de presente. Tem gente que vai ficar super, que vai chegar na casa dele, vai ter todos aqueles troféus na sala, no armário lá, né, na estante da sala, tudo bonitinho, vai se sentir. Aqueles outros que vai chegar e vai tá dentro do guarda-roupa, porque para ele não é tão importante aquilo, ele provavelmente, não que ele não se sinta, mas não é o que mais ele se não é mais a linguagem, né, mais importante dele. Ele ia preferir que você desse, por exemplo, líder que não dá tanto feedback, converse mais com ele, chame mais para almoçar, né? Fale se ele está indo bem, né? Elogie mais, se for palavra de afirmação, fale mais, né? Então, assim, é isso que a gente vê, que a gente está falando, né, do mundo empresarial, dos líderes, isso também a gente vê, né? E às vezes você fala assim, nossa, mas a empresa fez isso, e aí chega, na semana seguinte tem aquela pessoa que parece que nada aconteceu, né, na convenção. Pode ser isso, porque às vezes a gente precisa de o combustível diário, né? Esse é o combustível diário. E, Sil, vamos agora para o toque físico. O toque físico é a nossa quinta linguagem de valorização e reconhecimento, que a gente até usa essa palavra apropriado, porque também é um poderoso veículo aí de comunicação para dizer o quanto você ama e valoriza a pessoa ao seu lado. É aquela pessoa que às vezes você não precisa falar nada, só o fato de você estar vendo que ela está quietinha lá, está moada, está mais pensativa, você vai lá e aperta a mão dela, segura a mão dela, tipo assim, não fala nada, mas estou aqui para o que você precisar. Dá um abraço, né? Vai lá dar um abraço, né, apertado, até no momento, né, de um parabéns. Enfim, aquele toque, né, aquela mão no ombro, olha, estou aqui do seu lado para você precisar. Então, é um gesto assim, que algumas pessoas, elas, né, bate na alma. Né? Na pandemia, quem tem essa linguagem, né, de reconhecimento e valorização através de beijo, abraço, aperto de mão, contato físico, deve ter sido, da turma toda, dos 5 reconhecimentos, foi o que mais sofreu. E eu conheço muita gente que, quando chega para trabalhar, eu trabalhei um tempo no Rio, a pessoa chegava 9 horas da manhã para trabalhar, ela passava abraçando e beijando todas as pessoas que trabalham com ela, tinha acabado, às vezes tinha ido embora às 10 horas da noite, chegava às 8, abraçava e beijava todo mundo, e quando festejava, abraçava, tinha essa necessidade. Com as filhas também é assim até hoje, e é muito interessante, porque é algo que é natural da gente, não é algo que a gente fala, agora eu vou escolher como eu quero.
agora que eu já sei das 5, eu vou escolher uma que eu acho legal. Não, não é assim. Isso é teu. E é legal, né, Cláudio, quando a gente aplica esse assessment né, com os times, com líderes, né? Normalmente a gente aplica com líder e com o seu time, né? Com cada um da sua equipe. Eles falam, nossa, agora faz sentido, sou eu mesma, realmente, né? Eu gosto de estar junto lá, fazer junto. E aí você vai ouvindo da equipe, aí o líder vai falar assim, nossa, e eu só faço reconhecimento através de um presente, dou bônus em dinheiro, que não, todo mundo gosta de bônus em dinheiro, lógico, né? Mas o troféu e tal, de repente ele vai mudando, né? A forma dele de reconhecer no dia a dia, também com cada um individualmente, tendo um pouco mais de atenção com um, com o outro, enfim, abraçando mais um, abraçando menos o outro, né? De repente, né? Se o líder. Porque qual que é a tendência que a gente fala que é o ponto cego, né? Às vezes a sua última linguagem de valorização e reconhecimento, por exemplo, é o toque físico. A gente tem. Qual que é a tendência? Você não reconhecer o outro dessa forma, porque essa última é o que você menos gosta, Só que se o outro gosta disso, é onde ele não se sente reconhecido também. Porque a nossa tendência é não usar essa nossa forma de reconhecimento. Então, por isso, a gente reconheceu nossa linguagem é importante, sim, mas você reconhecer a da outra é fundamental, do seu time, dos seus colegas. Isso ajuda muito essa conexão, melhorar esse relacionamento interpessoal. Ô, Sil, eu sempre brinco aqui em casa que tem 3 tipos de líder. O líder que acha frescura, esse negócio de reconhecer, valorizar, aí está fazendo nada mais que obrigação dele, inclusive com os filhos, muitas vezes fala assim, pai, puta, mãe, consegui aqui uma nota 10, você não faz nada mais do que obrigação. Então, tem esses tipos de pai, mãe e líderes, né? O segundo é aquele que quer reconhecer, ele quer valorizar, só que ele só dá bola fora, né? Ele fala assim, olha, consegui que você vai dar uma palestra para todos os diretores da empresa e você vai ter uma visibilidade. A pessoa fala, eu odeio estar em cima de um palco. Então, ele tenta, mas como ele não conhece quais são as linguagens de valorização e reconhecimento da pessoa, e aquele que quer reconhecer e sabe, né, qual que é a linguagem dele, como ele gosta de ser valorizado, e sabe também todas as pessoas se reportam a ele. Então, qual desses 3 líderes que vocês querem ser? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que não vai calar. Eu quero me conhecer e conhecer o outro, né? Sim. Esse é um dos papéis do líder, fundamentais da liderança de hoje, né? Exatamente. Senão vai ficar correndo atrás do rato o tempo todo e não vai conseguir. Não adianta programa, não adianta lista de ações para fazer. Não adianta. A gente tem que saber, né, de baixo para cima ali, o que realmente é a base, a causa, né? Para a gente poder daí atuar. E aí, você já sabe com quais das 5 linguagens, valorização e reconhecimento, você que está aqui, líder, diretor, líder, quando a gente fala líder, são pessoas que podem estar em qualquer nicho aí de mercado, né? E seus colaboradores, você já sabe qual que é o seu e dos seus colaboradores, Sil? O pessoal está sabendo? Coloca aí no comentário, comenta aí, Alê, não sei se a Alê está aí ainda, né? Comenta aí, qual mais você se reconheceu? Isso aí, gente, coloca aí. É a sua percepção. Existe uma série que a gente trabalha isso, que você vai ter, tem tudo bonitinho, né? Tudo umas perguntas que você responde e você vai ter todo esse seu reconhecimento registrado aí. E aposto que você amanhã vai encontrar com as pessoas que você trabalha, né, ou que você gerencia, você vai perguntar qual é a linguagem, né, que essas pessoas que ficam contigo, muitas vezes lá 24 horas, sentem, né, para serem valorizadas. Você vai chegar lá e falar assim, olha, ouvi dizer, será que é isso, será que é aquilo? E a pessoa pode achar.
Eu acho que eu sou assim, mas muitas vezes quando a gente faz o assessment, né, o assessment, você responde a diferença da ferramenta. Do assessment é que a ferramenta você escreve ali e já está o resultado. O assessment, ele pergunta coisas para você, você responde e ele traz já uma solução ali para você. Já traz ali, por exemplo, no caso do assessment aqui do linguagem de valorização e conhecimento, ele traz para você já, a gente vai até mostrar aí como que sai, né, o material. Qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto em ordem, tanto profissional quanto pessoal. Aí você olha e fala, olha, verdade, não tinha pensado nisso, eu achava que era outra coisa. Mas só de você já ter esse conhecimento, já está valendo. Aqui, gente, mensagem, Sil, para os colaboradores de plantão. A gente, muitas vezes, né, como colaborador, a gente reclama, mas a gente não chega e conversa com o líder. Mesmo se for para... não vou conversar porque ele não vai estar nem aí para mim. É obrigação dos colaboradores, sim. Né? Não basta ficar reclamando, deixando o clima pesado, falando mal do seu líder para os seus parceiros, do cafezinho, metendo a boca, não adianta. Não basta ficar reclamando a falta de reconhecimento. Você tem que sentar, expor para o seu líder, mas de maneira prática, de forma clara, racional, né? O que você está sentindo e por que você está sentindo isso, o que pode mudar, né? Fazer alguma coisa de acompanhamento, combinar o jogo. Isso sim, isso eu falo para vocês, colaboradores. Não fiquem aqui chorando e reclamando e fofocando, como muitos fazem. Não estou falando que todos fazem. A gente também tem que correr atrás, né? E aqui, senhores líderes, deixo aqui, Silvia e eu, algumas coisas que a gente acha interessante, né? Que é desenvolver as suas habilidades, como a Silvia acabou de falar, né? Interpessoais, e repensar suas atitudes. Para pensar com cada um dos seus pares, com cada um dos seus funcionários, com teu chefe, com teus clientes, na tua família, como você está com as suas atitudes, né? Trabalha a motivação desse time, oferece oportunidade de desenvolvimento, enxergue, por favor, o esforço que a pessoa está fazendo, a habilidade que ela tem, que muitas vezes é uma coisa extremamente importante para todos aí. As ações, né, os resultados, né, que sejam pequenas vitórias, mas, poxa, vamos prestar atenção nisso. Eu tinha um caderninho que cada vez que eu entrava numa reunião ou ia para um cliente, eu anotava, fulano de tal, foi excelente por causa disso. E aí, no final do mês, eu fazia um bate-papo rápido, sabe? 15 minutos mostrando o que a pessoa fez e o que ela contribuiu. Às vezes, nem ela tinha essa noção. E aí você também, quando quiser trazer para a pessoa algo que é um desenvolvimento que ela precisa ter, aí a pessoa também vai parar para te ouvir, né? Então, é isso. E aí, senhores líderes, para finalizar, né? Construam um lugar mais humano. Hoje a gente está precisando disso, pessoas que realmente não são máquinas, são pessoas que estão ali com você. Promova um ambiente saudável que reconheça as pessoas e valorize não só a sua empresa, que tem que ser valorizada também, mas seus colaboradores. Tá bom? E, gente, tenho certeza que dessa maneira todos nós aqui saímos ganhando nessa relação toda. Uhum. Tá? E aí, Sil? E aí? Mostra para Perfeito. Não, perfeito. Eu acho que a gente até falou em um outro bate-papo, né? De a gente quebrar alguns mitos, né? De que reconhecer, valorizar, dar feedback, elogiar, às vezes a gente não faz com tanta frequência pelo medo, né? O receio, né? Não dá para generalizar, mas a gente sabe que acontece, de a pessoa querer pedir aumento, né? Ficar acomodada. Então, isso a gente tem que deixar de lado, não tem, é incoerente, né, pensar dessa forma. Pelo contrário, pesquisa, a gente trouxe dados, tem muitos dados também que mostram que quando você faz isso com frequência, o que gera de resultado, quanto aumenta a lucratividade, o resultado, a produtividade do seu time.
e dos resultados aí da sua empresa. Então, não tenham medo de falar, né, de elogiar, principalmente, porque é do ser humano a gente não ter essa tendência, né, de fazer isso no dia a dia, tá? E aí, para a gente finalizar também, né, a gente trouxe esse tema até aqui no Dia do Cliente, né, reconhecendo, valorizando vocês nesse dia, porque é algo que a gente trabalha muito os nossos processos aí dentro das empresas. Os gestores, quando têm acesso a essa ferramenta, falam assim: nossa, que maravilha, porque tem gestores, né, Clau, que tem 20, 30 pessoas na equipe, às vezes tem 100, é Brasil, e às vezes não consegue, né? A gente sabe que no dia a dia é difícil, né? Às vezes para conversar, parar, né, com frequência. Então, existe essa ferramenta maravilhosa que a gente usa, que é o Assessment de Linguagem de Valorização e de Reconhecimento, que a gente pode aplicar com todos aí da empresa e te dá toda a sua linguagem, tanto pessoal, né, e profissional. Ele dá, você viu que ele coloca em porcentagem. Então, a primeira lá, que nem aqui deu no ambiente de trabalho, é palavra de afirmação, 34,62%. Então, essa é a minha primeira linguagem de reconhecimento, né, e valorização que eu gosto que faço comigo no meu trabalho. Só que nos relacionamentos pessoais, eu já gosto de ato de serviço. Tem gente que dá igual, e tem gente que pode dar diferente. Então, imagine você ter isso de todos aí do seu time. E você ter isso para você e compartilhar. Não adianta guardar, fazer e guardar na gaveta. Não, tem que ser compartilhado para melhorar esses relacionamentos, né? Aumentar o engajamento aí do seu time. É uma das formas. Essa ferramenta é uma das formas de a gente, né, promover isso no ambiente de trabalho. E a gente, no dia, né, do cliente, né, Clau? Se tudo isso fez sentido aqui para vocês estão se reconhecendo aí, né? Já estão matutando, né? A gente quer dar esse presente, né, para vocês. Chama a gente, né, para um bate-papo aí, você líder, empresário que estiver aqui, para um bate-papo, para a gente estar, né, conhecendo um pouquinho, um pouco mais do seu dia a dia, fazer uma sessão de diagnóstico, às vezes você está com alguns desafios, né? A gente está abrindo, né, a nossa agenda para 2, 3 sessões de diagnóstico aí com a sua empresa, com o líder, né, com o líder, para a gente ajudar a levantar os pontos, né, mais desafiadores aí, te ajudar e até traçar um plano, né, de ação. E se vocês quiserem, a gente, né, ajuda vocês na execução desse plano de ação. E aí vocês agendando essa reunião nessa sessão de diagnóstico, ganha para você, líder, e os seus liderados, esse assessment, a gente aplica gratuitamente esse assessment de linguagem de reconhecimento e valorização. É muito interessante tudo isso que a Sil falou. A gente já fez com bastante diretores de empresa. Muitas vezes a pessoa vinha já com a decisão feita. Eu quero um treinamento assim, eu quero assim. A gente falava, peraí, conta para a gente o que está acontecendo. E no final, a gente estava no Zoom, né, conversando, olhos nos olhos pelo Zoom, mas pelo menos a gente, né, conversando e conhecendo um ao outro, e aí a gente saiu com outro modelo, com outro assunto, de uma outra estratégia para trabalhar com os liderados. Então, é interessantíssimo esse bate-papo que a gente faz, que também é gratuito, 1 hora e pouco, que a gente fica junto, o tempo que você puder, e aí você também pode ter acesso a esse assessment, e os outros a gente pode mostrar também para vocês todos os assessments que a gente usa. Então, vem com a gente, né, Sil? E vem vamos com a gente agora, porque amanhã é dia de vocês começarem a olhar o pessoal e saber quem gosta de ser reconhecido e como.
sei se alguém tem alguma pergunta aí no comentário, quer fazer, aproveitar e fazer para a gente. Para entrar em contato com a gente, a gente colocou as redes sociais, se você quiser voltar um slide, né, Clau? Perdão, Silvio. Imagina, tem lá o Instagram, a gente tem a nossa página aqui pelo LinkedIn, que a gente está aqui, tem o nosso YouTube, mas pode chamar a gente no direct. Lá no Instagram, se você entrar no nosso LinkedIn, tem os nossos contatos, né, de WhatsApp, para vocês chamarem a gente, sem compromisso, sem medo de ser feliz. A gente realmente quer ajudar mais e mais pessoas. Nós fomos líderes por muito tempo, a gente sabe os ônus, os bônus, a gente conhece, a gente está no dia a dia aí com vocês e a gente sabe a diferença, né, que essas ferramentas têm feito aí na gestão, auxiliando os gestores na execução, no dia a dia com as suas equipes e no resultado da empresa. É isso aí. Eu acho que não. Oi? É isso aí. Vamos agora despedir desse povo. Obrigada aí pela participação. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sil, minha parceira de lutas, por tudo aqui. E vamos que vamos. Desculpa aí, gente, que os slides, tem alguns slides que saíram assim, meio. Não sei se sabe o que a gente fez aqui no Mac ao invés de um computador. Desconfigura, né? Um pouquinho, né? Eu vi aqui que deu uma desconfigurada, mas isso faz parte da nossa vida habitual. E brigadão. Obrigada mesmo pela participação de todos. Sil, brigadão. Boa noite para vocês. Sigam a gente aí nas redes sociais, chamem a gente, compartilhem, comentem e a gente está à disposição. É isso aí. Clau. Obrigada, gente. Obrigada, Sil. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite.